Olá, estamos começando a partir de agora mais um programa Impressões e hoje o tema é violência contra a mulher. Para abordar esse assunto, nós estamos recebendo aqui a secretária da Mulher e Diversidade Humana do Governo do Estado, Gilberta Soares. Gilberta, seja bem-vinda aqui ao Impressões. Obrigada, Cláudia. A violência contra a mulher, infelizmente, é um tema que não sai do noticiário e nem das estatísticas. E, recentemente, o Mapa da Violência colocou a Paraíba como o 6º estado onde mais ocorrem homicídios de mulheres. A que se deve, Gilberta, esse dado? Acho que o principal fator desse dado é ainda a permanência de uma cultura machista que faz com que as mulheres morram pelo simples fato de serem mulheres, né? Então, a violência de gênero, sobretudo a violência doméstica, que é aquela violência onde o agressor ele tem um vínculo, né, afetivo, um vínculo familiar com a mulher, ela permanece por conta dessa cultura que ainda permanece no nosso estado e que significa mudar uma mentalidade, né? Por outro lado, a gente vai ter também alguns outros fenômenos que vêm acontecendo nos últimos anos, né, nas últimas décadas, que é o crescimento do tráfico de drogas no nosso estado, no estado da Paraíba, e da entrada das mulheres nesse circuito de criminalidade. Então, na década passada, né, em algumas décadas atrás, você não tinha um envolvimento de mulheres na criminalidade. Hoje a gente tem um crescimento. E o que a gente vem percebendo é que muitas vezes essa violência doméstica, essa violência de gênero, ela acontece dentro das próprias redes de tráfico. Então, muitas vezes a mulher está, o que a gente vem percebendo é que muitas vezes as mulheres entram no tráfico de drogas ou nas redes de criminalidade através dos parceiros, porque esses homens, eles muitas vezes forçam as mulheres, ameaçam as mulheres, elas acabam entrando, né, nessas redes, e essa violência acontece também dentro do tráfico. Eu não estou querendo dizer com isso que o tráfico de drogas é o grande responsável pela violência contra a mulher, longe de mim afirmar isso, porque a gente sabe que essa violência ela acontece nas casas, nos lares, nas famílias, de um modo geral, e independente de classe social. Mas quando você fala que o tráfico ele tem uma responsabilidade forte nas mortes de mulheres, mesmo sendo no âmbito do tráfico, tem um componente forte ligado ao fato da vítima ser mulher. Exatamente, tem um componente forte ligado ao gênero, às relações entre homens e mulheres. Então, o que a gente vem percebendo é que muitas das vezes as mulheres entram no tráfico através dos homens, dos seus parceiros afetivos sexuais. Muitas das vezes ocorre quando esses homens são presos, quando eles caem, eles repassam de alguma forma aquela atividade, eles obrigam as mulheres a darem continuidade a algum tipo de função, né, dentro da rede do tráfico, e ela acaba se submetendo a esse tipo de relação, e ele também ameaça. Então, agora, é uma coisa que muitas pessoas não entendem, como é que ele estando preso, ele pode ameaçá-la, ela estando liberta. E aí é que a gente vem, Cláudia, exatamente por isso que eu falo da questão da mentalidade, da cultura. É uma cultura tão arraigada, dessa submissão das mulheres aos homens, principalmente nesse contexto afetivo sexual, quando as mulheres mantêm uma relação íntima, uma relação de casamento, de parceria com o homem, né, de parceria afetiva, e que ela se sente dominada. Isso realmente é algo que a gente precisa enfrentar, né? Então, muitas vezes a gente vê, por exemplo, não só na relação com o tráfico, ou no caso do homem estar preso, muitas vezes a mulher tem uma autonomia econômica, né? Ela trabalha, ela tem uma atividade, ela desempenha uma atividade profissional com autonomia na sua atividade profissional e não tem autonomia em casa. E muitas vezes também se submete a relações violentas, chegando até o homicídio. Há uma dominação psicológica, então? Há uma dominação psicológica, há uma dominação moral, né? A gente tem muito a questão da ameaça, ela acontece muito passando pelo âmbito moral e pelo âmbito psicológico. Eu acho que hoje um dos maiores desafios que a gente tem é enfrentar a violência psicológica, porque você vê os dados que aparecem no mapa da violência, eles são relacionados ao homicídio, apenas ao homicídio, que é o ápice da violência, vamos dizer, é o agravamento máximo, né, dessa dominação que chega ao extermínio da vida da mulher. Mas essa violência, eu costumo muito dizer isso, quando a violência acontece, o homicídio ou uma lesão física grave, por exemplo, já aconteceram muitas outras formas de violência, que é a lesão física com baixo potencial ofensivo, que é a violência psicológica, que é a violência moral, que é o cárcere privado. Nós temos muitas mulheres que vivem em cárcere privado, né, que vivem ou no cárcere total ou com muita restrição de liberdade de locomoção. E é comum que essas mulheres que vivam com muitas restrições de locomoção achem essa situação natural, entre aspas? Eu acho que a gente costuma muito falar do ciclo de violência, né? Muitas vezes a mulher acha que é natural, às vezes a relação começa e aquilo é uma demonstração de amor,
A gente ainda tem muito uma cultura de que o ciúme é uma demonstração de amor e muitas vezes, né, as mulheres e as mulheres jovens, o que é muito preocupante, elas reproduzem essa máxima de que ele tem ciúme porque ele me ama. Só que esse ciúme começa a ter assim, proporções, né, de privação de liberdade. E essa privação tanto vai no cerceamento da locomoção, da mulher ter que informar todos os lugares que ela vai, do tipo de roupa que ela veste. E agora uma modalidade muito atual é essa restrição da liberdade nos espaços de mídia social. Então a gente vê, por exemplo, jovens começam o namoro e a demonstração de amor que é pedida àquela jovem é que ela dê a senha, né, da sua conta na internet, quer seja por e-mail, quer seja do Facebook. Ou seja, ela é obrigada a estar mostrando aquilo que ela recebe, aquelas mensagens que ela recebe, como uma forma de demonstração de amor. Isso é uma forma de controle. E muitas vezes esse controle ele vai aumentando, chegando a ponto de privação da liberdade de locomoção. E quando a mulher muitas vezes vem perceber que aquilo adotou uma proporção anormal, vamos dizer, então aquilo ela já está tão cerceada que ela muitas vezes não tem a forma de reagir. Porque é isso que acontece com o ciclo da violência. Parece que é normal e a gente atende muitas mulheres que dizem, mas eu achava que aquilo era normal. Porque num determinado momento da violência, a mulher se pergunta, será que isso é normal? Será que eu estou exagerando? Será que ele realmente não faz isso porque ele gosta de mim? E às vezes ela vai pedir um conselho a alguém, uma amiga, alguém vai falar, não, é normal, ele gosta de você. Porque sofre do mesmo jeito. É, exatamente. E muitas vezes a outra também sofre, ou muitas vezes a própria cultura de permanência, né, dessa situação faz com que, que a mulher se adapte àquela situação. E a coisa vai assumindo uma proporção e a gente temos um serviço que é a Casa Abrigo Ariane Thaís, que atende mulheres que estão com ameaça de morte. Muitas vezes essa mulher vem chegar na Casa Abrigo depois de 10 anos de sofrer violência. Até que um dia a violência chega a uma proporção que essa mulher leva um tiro, ou que essa mulher chega a uma proporção tão grande que não resta mais dúvida, porque a própria sociedade começa a ver que aquilo realmente extrapolou todas as medidas. Mas aquilo já vem acontecendo há muito tempo. Quando você falou sobre a questão da dominação psicológica, no caso das mulheres que são obrigadas a entrar para o crime por causa de seus parceiros, há um outro componente também. Há aqueles casos em que, mesmo ele estando preso, ele tem comparsas que estão em liberdade e que passam a ameaçar a mulher no mundo exterior. Exatamente. Existem várias modalidades. Essa modalidade de ameaça daquelas pessoas que integram a quadrilha, porque aí já é uma violência de uma dimensão maior, porque existe uma quadrilha envolvida e os homens são muito cúmplices na violência, os homens são muito cúmplices na dominação das mulheres. Então, aquele que está preso repassa aquele controle da vida da sua companheira, da sua esposa, a ponto se ela está saindo, como ela está vivendo a vida, né, lá fora, ele repassa aquilo para alguém da quadrilha e essa mulher passa a ser monitorada. E às vezes qualquer atitude que seja considerada suspeita por aquele que se sente o dono da mulher leva a uma atitude extrema, como por exemplo o tiro. A gente conhece mulheres que foram agredidas, levaram tiro, levaram surras mandada pelo marido que está preso, porque ele achou que ela desobedeceu uma ordem que ele deu. Chega a ter, inclusive, órgãos amputados por causa disso. Chega a ter órgãos amputados, mulheres que, inclusive, muitas vezes já tinham sido presas também, já ocasionada para essa situação, estão fora, estão em liberdade e existe esse monitoramento. Então, é uma situação muito grave e o pior é a naturalização dessa violência, que a gente acha que vive um momento muito bom e muito profícuo depois da Lei Maria da Penha, que eu acho que essa institucionalização da lei, né, a criação da lei, a tipificação da violência contra a mulher, ajudou a mostrar à sociedade que não é natural. Hoje a gente tem uma maior quantidade de pessoas que acreditam que a violência contra a mulher é crime, porque antes era muito mais naturalizado. Quanto mais naturalizado, mais difícil fica para as mulheres acreditar que aquilo que ela está vivendo é violência, né? Bom, nós vamos continuar falando especificamente sobre essa questão da Lei Maria da Penha e como ela ajudou a mudar esse panorama daqui a pouco, depois do nosso intervalo.